Como esperançar em 2022? Esse é o tema da nossa live hoje. E eu vou fazer aqui um convite especialíssimo. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Para quem está entrando, bom dia. Bom dia para quem está entrando. Bom dia aqui. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Te agradeço imensamente por aceitar aí o convite para a gente bater esse papo, para a gente poder conversar sobre esse tema, que é uma palavra que vem sendo tão criticada também, né, como a esperança. Uma palavra que traduz tanta coisa e que traz com ela tantos significados, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar Mas, gente, hoje. criticando a esperança, como que vai criticar a esperança? Sim. Quando a gente estava pensando, né, em começar a falar e bater nesse... Peraí, deixa eu só botar aqui o áudio. Bem-vindos, bem-vindas, quem está entrando. Quando a gente estava pensando, né, em falar sobre essa espiritualidade na prática e tudo, né, que vem atrelado com isso, e veio essa palavra da esperança, eu estava lendo algumas coisas e eu vejo assim o quanto que atualmente tem gente trazendo ainda essa ideia de que a esperança seria aquele aguardo, né, aquela espera. Ou seja, a gente está só no estado passivo e não estar no movimento. E aí é justamente sobre a esperança do movimento, né, dessa energia de se movimentar e de ir para a ação, que a gente vai trazer através da espiritualidade na prática. Kim aí que tem uma caminhada, uma trajetória linda também nesse percurso. Como que você vê a esperança hoje, em 2022, Kim? Olha, bom, para começar, primeiro eu queria agradecer o convite aqui para a Eu gente quero... estar, todo mundo que está aqui com a gente. E assim, eu acho que a esperança sempre foi, mas hoje em dia mais ainda é vital, né? Coisa que e como você disse, ela não tem nada a ver com a ideia da esperança como assim, alguém vai me salvar, né? Não é isso. Perfeito. Seja isso uma ideia religiosa, seja isso uma ideia de um político, uma coisa, os alienígenas, né? Acho que quando ela vai para esse lado, aí eu acho que ela né? Exato. Na verdade, a esperança ela é uma uma né? É uma coisa muito interior, é uma coisa muito do nosso ser. É você saber que você é capaz de criar uma alquimia, né? Independente das circunstâncias, que você é soberano e você tem a capacidade de determinar o seu estado interior, né? Claro que tem circunstâncias onde isso é muito mais difícil, sem dúvida, né? Tem as pessoas agora que estão passando, que estão em situação de fome, que estão numa guerra, que estão passando por diversos abusos, que estão passando por, poxa, muito mais difícil, muito mais difícil. No entanto, mesmo nessas circunstâncias, a gente tem a capacidade de criar o melhor com o que a gente tem, né? E saber que nós temos essa força, saber que nós temos essa, né? É um poder. Cada um tem. Um poder, exato. Não dá para tirar isso de você. É por isso que a esperança é a última que morre. Na verdade, se você não deixar, ela não morre. Exato, exatamente. Esse ponto, assim, você tocou, né, num ponto-chave, que essa esperança realmente é um poder humano, né, que a gente tem e que a gente pode acioná-lo, porque muitas vezes, dentro do contexto que nós estamos inseridos, às vezes essa esperança ela pode estar de alguma forma anestesiada, adormecida. E aí ela acaba levando a gente para um olhar de desesperança.
né? Um olhar onde onde a gente não encontra talvez essa capacidade de promover essa esperança ou de nutrir, de abastecer, né? Isso que é uma virtude humana. E você falou uma frase que de fato a gente traz isso, né? A esperança é a última que morre. Porque enquanto nós conseguimos alcançar, a gente consegue tocar essa energia que pulsa e essa vitalidade dentro de nós, a gente também desenvolve uma capacidade de transcender os nossos desafios. E assim, muitas vezes a gente consegue alcançar esse espaço quando nós estamos inseridos em contextos que estão um pouco mais confortáveis, né? Um pouco mais disponíveis ali para nós, mas tantas e tantas vezes a gente vê ao longo da nossa história pessoas que tiveram ali passando por inúmeros desafios e conseguiram, através daqueles desafios, encontrar as ferramentas e os auxílios, ferramentas individuais, particulares, que vão nascendo, vão brotando em situações adversas e também fora de nós, né? Que a gente vai encontrando no nosso entorno, nessas interações, nas conexões que a gente estabelece, fazendo uma ponte e reafirmando esse poder do grupo, do coletivo, né? Desse olhar mesmo da generosidade através desses espaços de adversidade. Então, quando você trouxe também essa questão da gente poder, dentro desses cenários que nós estamos políticos, dentro dessa questão toda, né, que a gente está sofrendo com toda a questão da natureza, com tudo que a gente está passando mesmo, porque é algo que é uma extensão de nós tudo isso, né? Então, não há possibilidade de olhar para fora e achar que existe ali uma separação entre nós e tudo isso que está acontecendo no nosso entorno de uma forma global e de uma forma específica na nossa vida particular. Mas no momento que a gente acessa esse espaço, né, de movimento, de caminhada e aciona essa virtude, é a possibilidade, a condição que a gente tem de fazer e realizar essa caminhada com um brilho, né, com uma esperança, com trazendo do futuro para o presente luz, né, a luz no fim do túnel. É encontrar essa luz e trazer ela para perto da gente. Perfeito. Né? Perfeito. Não, e olha, assim, acho que você trouxe uma coisa muito importante. Inclusive, é interessante porque já está até no título da live, né? Como esperançar. Esperançar é um verbo, porque, na verdade, como como você disse, é uma energia que pulsa em nós e em todos nós. E estamos conectados. E uma vez que a gente conecta mesmo com isso, uma vez que a gente deixa habitar por essa energia, aí nós esperançamos, nós nos tornamos agentes ativos da esperança nas nossas vidas e nas vidas de todos que estão próximos de nós. E aí a gente, como vira uma antena, né? Assim, a gente manda aquele sinal, né? E quanto mais a gente dando esse sinal, está emanando essa energia, essa perspectiva, essa... Né? Exatamente. Isso vai criando uma corrente, e essa corrente é o que muda o mundo, né? E no fundo é isso. Tem aquela frase: nunca subestime a capacidade de um pequeno grupo de pessoas com um ideal de mudar o mundo, porque na verdade o mundo foi mudado ao longo da história por pessoas, por grupos como esse, né? Exato. Então, às vezes, poxa, eu posso dizer que às vezes eu acordo e eu sinto uma desesperança, sabe? Às vezes eu acordo e eu vejo atrocidades, eu vejo coisas que estão acontecendo com o nosso meio ambiente, coisas que estão acontecendo com a humanidade em diversos locais. E essa semana, essas últimas 2 semanas, foram semanas que para testar a esperança de qualquer um, né? Você vendo o global enfim, na verdade, de certa forma, só está mais evidente, nada de novo, porque essas mesmas coisas têm acontecido agora ao longo das últimas décadas e elas são mais ou menos publicadas tendo a propagação muito maior agora, né?
né? A gente está tendo esse contato direto muito maior agora. Mas que são coisas que já estavam aí, né? E estão emergindo, e estão tão em destaque, talvez justamente para a gente poder não mais ignorá-las, né? Não tem mais a possibilidade de ignorar. De fato, você colocou isso de atinge a todos nós. Tanto a gente tem, né, esse poder, essa potência dentro da gente, como também as dores e todas as dificuldades atinge a todos nós de alguma forma. Alguns estão com uma situação muito mais precária, sim, e a gente vê isso, né, claramente. Só que ainda, né, dentro dessas condições, né, que todos nós enfrentamos também, tá fazendo, eu acho que dando essa atenção e essa assistência para essa nutrição, ela não para esse combustível mesmo não esgotar, né, não acabar e ficar num limite muito baixo, a gente precisa estar realizando talvez um pouquinho a cada dia, né, um pouquinho a cada momento. E às vezes entramos todos nós em situações realmente assim lamentáveis que a gente lastima muito, que a gente vê essa dificuldade mesmo de olhar para frente, né, de olhar com esse olhar de criatividade, de possibilidades e perceber o que seriam, o que nós estaríamos inserindo, né, para esse novo. Só que somente a partir dessa percepção, né, desse olharzinho mesmo, acionando essas chaves internas, a gente tem as possibilidades de trazer através do nosso diálogo, da nossa comunicação, das nossas conversas e daquilo que a gente faz na ação, na prática. Né, que a gente está falando espiritualidade na prática. O que é essa espiritualidade na prática? Falando, né, no contexto de vida real, uma vida real que a gente está todo instante pagando boleto, que a gente está tendo que fazer as nossas demandas na nossa vida, como colocar e aplicar isso na vida real, né? Nossa, não, assim, você trouxe a coisa, né, em outras conversas que nós tivemos sobre as pausas, né? E eu acho que isso é assim, é uma chave tão simples que às vezes a gente esquece, né? A gente escapa, a gente não bota fé nisso, mas a verdade é que você ter esses momentos de pausa, esses momentos de você... Porque o que te proporciona essa pausa? Né? Você pegar um minuto, 5 minutos, algumas vezes ao longo do seu dia, né? De uma forma... ritualizada, de uma forma ritualizada no sentido de realmente ser uma prática, de ser um ritual que você oferece para você mesmo e, na verdade, você oferece para o todo, né? Porque tudo que a gente dá para a gente está oferecendo para o todo, para você só respirar, se centrar, se reconectar com aquilo que é perene dentro de você, né? Dentro de todas essas coisas que estão as nossas demandas, os boletos, as dificuldades, as coisas, existe algo que mais profundo em você que é além de tudo isso, né? Quando a gente está assentado, né, nessa energia, por que no yoga as posições se chamam asanas, né? Que é mais ou menos a tradução seria um assento, é você está quase sobre um trono, né? Uma energia de você estar realmente colocado de uma forma tranquila, onde você vai poder exercer a sua verdadeira realeza, em todo o sentido da palavra. Então, realeza no sentido de a sua realidade, né? O que você é em realidade, que é algo muito maior do que só esse corpo, só essas circunstâncias, só, né? É uma coisa, você é uma expressão do universo, né? E a realeza como sentido do servir, porque a verdadeira realeza serve, né? Assim, os verdadeiros reis e rainhas, no início dessa palavra, depois houve distorções e virou uma outra coisa, mas era uma posição de servir, de você se colocar no, assim, tá, eu vou servir o povo, eu vou servir os meus irmãos e irmãs nessa função, né? Então, assim, todos nós temos essa capacidade. Todos nós somos reis e rainhas. Essa é a verdade. Porque todos nós viemos do mesmo lugar e somos agentes da mesma força, da mesma energia, da mesma criação, né? Então, assim,
eu acredito que essas pausas, esses momentos de contemplação, a meditação, a reflexão, né, essas pequenas coisas que a gente faz ao longo do nosso dia, de uma forma como prática, de uma forma como um ritual, é muito potente. É muito, muito forte. E eu noto na minha vida a diferença enorme quando eu estou praticando e quando eu deixo passar um pouco. Ah, não, puxa, agora eu estou muito ocupado. Ah, nossa, essa semana eu estou muito ocupado. Você entra num outro... é o navio, né? Que um desviozinho aqui, daqui a pouco ele está lá, né? O bom é que é muito fácil. Diferente do navio que está lá e ele tem que percorrer um caminho gigante para voltar, o nosso estado interior, não. Você tá sempre... Ele já está ali. Você só precisa se reconectar e voltar. Ele nunca vai embora. Essa coisa, por natureza, ele é perene. Por natureza, ele é inabalável. Ele já está naquele estado. Então, é só você... Opa, lembrei. Uau, sim. Né? Sim, sim. Nossa, você falou sobre essa navegação, né? Que às vezes a gente perde um pouco o rumo e aí desvia um pouco o caminho. E eu percebo, assim, esse ato, né? De centralizar, de poder estar nesse eixo. Quando a gente traz esse autocuidado e essa atenção diária de forma preventiva e também no meio do caos, eu vejo que existe ali uma possibilidade dessa âncora, né? Que a gente, não aquela âncora que segura, que é firme, que não sai, mas uma âncora no sentido de sustentação mesmo. Ela é possível, principalmente quando você lida com questões ali desafiadoras em algum momento, e aí você percebe o quanto que todas aquelas práticas e aqueles rituais que você estava fazendo ali um pouquinho a cada dia, naquele momento lhe é útil e lhe é muito funcional e eficaz para uma situação que naquele momento poderia gerar uma instabilidade muito grande se você não tivesse feito talvez esse preparo, essa manutenção mesmo, né? E aí trazendo essa questão da âncora, a gente estava falando assim, tá, esperança, e essa esperança na vida real, e essa espiritualidade na prática. E aí a gente pensa, como que, aonde que a gente quer chegar, né? Que lugar é esse que nós estamos querendo construir? E aí é uma pergunta, uma reflexão muito importante para a gente também se fazer do qual que é essa vida que eu também quero alcançar e eu quero construir, para que eu também não fique à deriva do que o externo está apresentando para mim. Né? Enquanto eu não consigo refletir ou encontrar um espaço onde eu reservo para poder compreender qual é essa realidade que eu gostaria de inserir e fazer essa construção na vida, a gente fica... É muito difícil mesmo de conseguir saber para onde, quais são as ferramentas que eu preciso, para onde que eu vou direcionar o meu foco, a minha atenção. E isso não falando de uma forma estática, né, com aquele objetivo de desfecho final e que nada pode ser modificado, mas justamente nesse equilíbrio dinâmico que a gente está indo, da fluidez, de pensar, tá, como indivíduo, através das micropolíticas, através da minha forma, da minha ação, aonde, o que eu quero alcançar para eu ter uma vida satisfatória, uma vida dentro das possibilidades e dos meus limites também, que eu possa viver com qualidade, que eu possa viver confortável, mas também pensando de uma forma ampla, onde eu possa expandir a minha visão dentro desse todo, né? Dentro desse globo mesmo, como que eu posso fazer e promover isso para as pessoas que estão à minha volta, para as pessoas que estão vivendo de outras formas, de outras maneiras, e que às vezes eu posso contribuir com um pouco que seja de uma atenção, ou de um suporte, ou de uma escuta, de que forma que eu vou poder ativar e acionar esse poder interno que todos nós temos, e como coletivo a gente não vai construir e não vai chegar a lugar nenhum sozinhos. Então é algo que a gente precisa ter muito claro, assim, da importância dessa egrégora mesmo, da gente poder reunir essas forças para a gente poder chegar nesse lugar que para cada um individualmente vai ser um, mas que como coletivo a gente está indo, né? A gente está indo como natureza evoluindo para esse espaço. E a gente vai precisar se adaptar
também, porque na natureza é assim, né? Aquilo que não se adapta é extinto. Então, o ser humano, da mesma forma, nós como parte disso tudo, nós vamos precisar nos adaptar. Sem dúvida nenhuma. Interessante, eu estava falando disso, Ana, da adaptação, né? Como a adaptação é vital, né, para os tempos que nós estamos vivendo, para não só para a gente sobreviver, né, mas para a gente ter e é engraçado porque é uma coisa que está, né, tá na essência, eu sinto da cultura brasileira, sabe? A gente tem essa coisa do jogo de cintura, de como é que eu faço? Deixa eu ver a gambiarra, a coisa e tal. É assim, é o que é isso, na verdade? É você fazer o melhor que você pode com as circunstâncias que você tem, com os recursos que você tem, né? E eu, assim, eu vejo que isso não que está se perdendo, mas que tem um outro movimento que vem e que tenta vender soluções prontas, né? Isso. Seja em forma de um produto, seja ela em forma de uma ideia ou de uma coisa, e assim, é muito delicado você... Claro, eu não digo que, assim, não, todo mundo tem que ser um monge, a gente é 100% autossuficiente, não precisa de nada e tal. Não é isso, né? Não é nenhum extremo, né? Nenhum extremo. Mas a gente ter realmente a noção que o que vai nos satisfazer profundamente vai trazer aquela satisfação não momentânea, mas uma satisfação que é assim, que é a real felicidade, né? Que é aquela satisfação que preenche o nosso coração e nos movimenta dia após dia, após dia, após dia, encaixado em algum propósito, né? E esse propósito, ele tem que ser um propósito que ele é positivo para além de só nós. Só o nosso pequeno universo ali, tipo, se você tá numa coisa... E assim, poxa, ótimo, cuida de você, sabe? Cada um de nós é responsável e precisa cuidar da gente, né? Mas se você fica só nisso, se você fica só, que mais que eu posso fazer? E eu vejo que essa, na verdade, acaba sendo uma armadilha das pessoas bem-sucedidas, né? As pessoas que estão com um pouco mais de recurso, que estão com um pouco mais de conforto e tal. É muito fácil você cair na armadilha de estar, então o que mais que eu posso trazer para a minha vida para deixar ela mais confortável, para deixar ela mais, sei lá, para me dar um prazer momentâneo, uma satisfação momentânea. E ok, nada contra, né? Mas junto com isso, se você não tá fazendo algo que doa, né, que oferece, que traz alguma coisa de benefício para o planeta, para os seus irmãos, suas irmãs, para o mundo, para os animais, para o meio ambiente, é difícil você sentir essa satisfação a longo prazo, né? Porque a gente é um lugar que te preenche muito, né? Dando que se recebe, como o sábio Francisco de Assis falou, né? São Francisco, dando que se recebe. Então, assim, a gente ter essa consciência, a gente ter essa prática no nosso dia a dia de se engajar com um propósito de doar, de oferecer, isso é muito bom, né? É muito vital. Engajamento, essa palavra, engajamento, eu acho que ela está completamente associada à questão da responsabilidade social, à questão do protagonismo, né? Da gente sermos esses cidadãos e esses seres ativos, onde a gente consegue ir aprendendo e reaprendendo a nossa capacidade mesmo de promover o bem-estar, de promover uma saúde na vida, né? E interromper o fluxo de achar que a vida é só sofrimento ou que nós estamos aqui apenas para viver de uma forma que seja somente dentro desses prazeres mesmo mundanos, né? Que traz satisfação, traz alegria, traz bem-estar também, ótimo, mas tem algo além. Quando a gente fala sobre transcender, sobre transcendência, é a gente ir além, né? E esse ir além é também um mistério, né? A gente quer tanto encontrar
todas as respostas, a gente tem adquirido muito conhecimento e que ótimo, né, que a gente está tendo essa possibilidade de informação e de desinformação também, mas de muita informação. Então, assim, a gente está como trazendo mesmo esses recursos para a gente, e isso facilita e possibilita mesmo que a gente possa caminhar mais preparadas, né? Mais preparados mesmo nessa vida. Só que da mesma forma, para a gente poder fazer, ter acesso a isso e também ir em busca desse horizonte, em busca desse objetivo, desse olhar macro, é preciso nutrir mesmo uma percepção de que a vida, a existência humana e todo esse processo evolutivo, ele tem também um propósito, um objetivo dele, né, do próprio planeta. E no momento em que essa caminhada e esse processo de evolução ele vai acontecendo, a gente vai também se deparando com essa expansão, né, da consciência que a gente traz tanto, que vem através do autoconhecimento, que vem através das ferramentas, que vem através de tudo isso que a gente está vivenciando, mas é possível a gente transcender as faces e os lados sombrios, né, dessa vida e de toda essa esfera mais densa, para a gente poder adquirir esses recursos e poder ter encontrar aonde que a gente pode chegar no momento onde nós estamos mais lúcidos, onde nós temos mais clareza, onde nós encontramos mesmo essa palavra que tem sido tão presente na nossa vida, que é o despertar da consciência, o despertar da consciência. Por que se despertar, né? Porque nós saímos ali de uma esfera de dimensões onde nós estávamos, digamos que, nos rastejando, né? E agora a gente está tendo a possibilidade de olhar para cima, de olhar em outras direções, de olhar de várias formas. E essas inúmeras possibilidades, elas têm sido disponíveis por o acesso à internet, ao conhecimento, etc. Mas a gente também precisa ficar muito atento ao que, em contrapartida ou de efeito colateral, isso também está gerando na nossa vida. Né? Porque quando a gente entra nessa vida real e nessa vida virtual, a gente também não pode cair numa armadilha e numa cilada de achar que nós apenas no nosso discurso, ou na nossa propagação, ou num post, né? Ou numa imagem, a gente já estamos executando, já estamos praticando algo. Eu estava falando com meu irmão esses dias, ele estava conversando sobre as danças do TikTok, como a reprodução, né? Muita gente fazendo a mesma coisa e de uma forma meio que automática. E aí a gente conversando sobre isso, ele estava trazendo assim, poxa, hoje em dia a gente está tanto no condicionamento de tantas coisas, você liga a câmera, você faz um movimento rápido, repetitivo e você desliga a câmera. Você não estava realmente alegre, você não estava realmente contente, você simplesmente fez por uma coisa midiática, para uma aparição ali, para likes, curtidas, e é isso. E na vida real, você está se sentindo às vezes sozinho, às vezes você está se sentindo incapaz, com várias inabilidades, e a gente está encontrando esse cruzamento agora de perceber quem somos nós nessa interação aqui, mas na vida humana, nessa vida real, né? Na realidade mesmo. Perfeito, perfeito. Não, isso é... Nossa, e isso, aquilo às vezes acaba virando um mecanismo até de você... Por que você está se sentindo meio desconectado, meio sozinho, meio... Você faz aquilo para tentar receber alguma conexão, né? E assim, poxa, especialmente com essa geração que está agora crescendo com isso, né? É tão importante que todos percebam, né, que existe, que não é isso que vai preencher, né? Não é isso que vai, assim, é divertido, é bom, pode ser, sabe, agradável, uma coisa social entre amigos, legal, sabe? De novo, nada contra isso, mas assim, isso com o outro lado também, né? Você falou uma coisa agora na sua fala que para mim é um ponto muito interessante, né? Que você usou a palavra transcendência, né? A gente transcender essas coisas que a gente estava rastejando e agora a gente está, né, com um pouco mais de visão, um pouco mais de informação, um pouco mais de ferramentas, né? A gente é muito importante pondo em prática essas ferramentas, tem uma transcendência, né? Exato. Agora,
o que é transcendência? Porque o que acaba acontecendo... Também tem outra armadilha aí. A transcendência não é você se colocar acima daquelas coisas. Pelo contrário, a transcendência é a integração. É a integração das nossas sombras. É a integração das coisas difíceis. Então, assim, não adianta achar que você está iluminado, que você... Isso aí é só uma armadilha do ego, né? A verdade é que todos nós que estamos aqui na Terra, estamos aqui porque a gente está aprendendo. Isso aqui é um mundo escola e a gente está aqui para aprender. E esse aprendizado, na verdade, ele ele é o mais... Ele se potencializa na hora com as coisas desconfortáveis. Com os nossos gatilhos, com aquelas coisas que são difíceis da gente ver, da gente encarar sobre nós mesmos, sabe? Eu falo porque eu tô toda hora lidando com alguma coisa ou outra e as pessoas ao nosso redor são espelhos. Elas estão lá. Então, assim, se alguma coisa está irritando em alguém, é você mesmo. Pode saber que, sabe, se alguma situação mundial você fica muito desesperado, muito fora do seu centro, alguma coisa ali está refletindo em algo que está em você. E a melhor coisa que você fazer, em vez de se colocar num lugar de superioridade, né? Que de assim, nossa, que absurdo isso e tal. Tá, onde está a semente, né? A prática do Ho'oponopono, né? Que é você olhar para cada coisa, cada pessoa, como uma parte sua e ter a autorresponsabilidade de olhar para aquilo com compaixão. Exato, exato. Com a real apreciação de que não há separação, de que somos todos um, de que a dor do outro é a sua dor, a dificuldade do outro é a sua dificuldade. E isso é extremamente difícil, porque nós não fomos condicionados para isso, né? Nós somos condicionados para julgar e apontar né? E assim, Jesus já dizia, né? Lá, assim, quando você está apontando um dedo, né? Assim, ninguém tem a moral para julgar. Todo mundo tem as suas dificuldades, todo mundo tem os seus lugares onde as suas sombras, onde a gente cai, onde a gente, né? Existe uma frase que diz que o pecado quando você errar o alvo, né? E eu acho isso muito interessante, porque todos nós estamos, de alguma forma ou outra, buscando fazer o que a gente acredita que está certo. Uhum. Só que pelos nossos condicionamentos, pelos nossos traumas, pelas nossas dificuldades, pelas dificuldades da vida, às vezes existem distorções. Então, assim, você ter a humildade de olhar e falar assim, puxa, eu agi achando que eu estava fazendo a coisa certa, mas na verdade eu vejo que o que eu acreditava estar certo era baseado numa distorção, era baseado numa ideia errada que não é nem minha. Você não precisa se identificar com aquilo. Pelo contrário, você pode olhar para aquilo e falar assim, nossa, eu aprendi isso, mas é isso que eu quero levar à frente, né? Assim, eu vejo tanta coisa... assim, poxa, é importante, é necessário a gente olhar para as nossas sombras e trazer à tona e colocar em pauta coisas que simplesmente estavam acontecendo e passando? Sem dúvida, né? É muito importante. Quando você começa nesse processo, há uma tendência a uma polarização, né? E essa polarização não ajuda ninguém. Ela só cria conflito. A gente precisa ter novamente, a humildade para olhar com compaixão e realmente, mesmo quando as pessoas agem de uma maneira extremamente dura para nós, é uma maneira difícil, a gente ter a compaixão de falar assim, olha, os seus atos, a sua fala, os seus atos, eu posso apresentar um repúdio aos seus atos. Sim. Não ao ser humano, sim, não à pessoa, sabe? Senão você... Não existe isso. Você tem que ter o perdão, você tem que ter a compaixão, você tem que compreender que cada um
tá fazendo o melhor que pode com o que tem. E a jornada de cada um é única. E ninguém sabe o que aquela pessoa já passou, o que aquela alma já passou, o que toda a ancestralidade daquela pessoa já passou, sabe? Traumas ancestrais que vão sendo levados à frente, o avô que bate no pai, que bate no filho, que bate... O problema não é o ser humano, é a violência, né? O problema não é o ser humano, é o machismo. O problema não é o ser humano, é o... Enfim, né? E aí vai, né? Então, assim, a gente ter a consciência de espírito, né? Voltando para aquelas pausas, para não se deixar a ponto de botar fogo em alguém, sabe? De forma literal, né? Não literal, mas uma forma... E realmente, tá, deixa eu sentir isso, deixa eu me expressar, a gente precisa dialogar, a gente precisa ter uma conversa, mas não de um lugar de tipo, agora então põe na parede e vamos fuzilar. Essa não é a solução, nunca vai ser. Só vai gerar mais conflito, mais trauma, só vai perpetuar aquilo que, na verdade, nós precisamos limpar e absolver. Exatamente, perfeito, perfeito, Kim. Isso aí que você traz me faz lembrar muito essa questão mesmo da gente, você falou a questão que eu traduzi como vulnerabilidade, né? Que a gente teme como seres humanos, a gente por muito tempo não se permitiu sentir, né? Não se permitiu nem sentir e nem se dar conta que estava sentindo, né? E nem perceber que estava sentindo algo. E houve tantos momentos e tantos períodos, e ainda há, dessas repressões internas e dessas repressões que a gente visualiza, né? Do lado de fora. Mas eu vejo como essa coisa da integração, assim, ela é tão potente também, porque é através dela que a gente também faz essa alquimia de conseguir compreender todas essas falhas nossas como seres humanos falhos que somos, mas também com toda a nossa potência e todas as nossas virtudes e tudo que nós temos mesmo de identidade, de característica ali, genética, biológica e também transcendental, né, e também espiritual. Então essas dimensões, essas esferas humanas, no momento em que a gente consegue reservar esse tempo, né, e perceber que talvez, porque não há possibilidade de alguém parar para olhar para si se ela não considera ali que existe algo para ser olhado, se existe algo para ser refletido. E no momento que a gente acessa essa humildade e observa que todos nós somos seres falhos, né? Então, onde que estão nossas falhas? Onde que estão nossas sombras? E de que maneira eu posso realizar ou eu posso praticar algo que me leve e que me conduza para uma sensação mesmo interna, onde eu consigo conviver com essas coisas todas que nos habitam, porque nós, apesar de já nos conhecermos um pouco, tem muitas coisas nossas que nós desconhecemos também, né? E à medida que a gente vai nesse percurso, nessa caminhada, a gente vai lidando com outras situações, com outras questões nossas, e muitas vezes algo que a gente olhou lá para trás e achou que já tinha curado, já tinha transcendido, retoma, volta. E ter essa paciência e essa generosidade com a gente e com a nossa caminhada é algo que precisa ser assim, é um exercício, né? É um exercício diário, constante. É muito, porque vem assim, senão a gente realmente se desconecta dessa coisa e entra talvez ali numa culpabilização, né? Culpando por esses atos, por essas atitudes e por essa forma de agir que tantas vezes foi realmente apenas uma reprodução e tantas vezes ainda é uma reprodução. Então, para a gente poder interromper esse fluxo, né, e a gente poder começar e recomeçar e dar andamento a poder fazer de uma forma diferente, a gente precisa, eu acho que eu vejo muito essa palavra assim, criatividade, né? Criatividade, porque trazendo mesmo
as possibilidades, sabe? O que mais que a gente pode fazer, o que mais pode ser feito. E olha quantas coisas têm nascido também dentro desse cenário, por exemplo, da pandemia, e que faz com que a gente encontre e a gente perceba quantas pessoas estão ali buscando, como buscadores e como agentes ativos, buscando fazer e criar organizações e criar propostas e incentivos para a gente poder realmente ir para um outro espaço, encontrar outras condições. Eu estava vendo um professor falando outro dia que ele tem várias iniciativas, né, de ONGs e de várias coisas que ele coloca, e que ele falou: nunca, em nenhuma dessa instituição, nunca faltou voluntários. Nunca. Eu sempre tive muitos voluntários. Só que o que a gente precisa, às vezes, ter é um projeto, é um plano, é uma organização. E tantas vezes a gente tem as nossas insatisfações olhando mesmo para esse mundo, mas tá, e dentro dessas insatisfações, saindo da nossa reclamação, o que a gente pode começar a organizar ou a preparar para poder estar inserindo e criando e fazendo nascer essas tantas organizações e esses tantos grupos que vão começar a conduzir de uma forma diferente, né? E criativa, criando essas possibilidades. E eu vejo a gente nesse meio mais, né, do universo da espiritualidade, de uma certa... A espiritualidade é muito ampla, mas trazendo mais, assim, com a afinidade que a gente tem e a rede, né, que a gente já conhece, a gente vê mesmo, assim, uma linguagem mais semelhante, a gente percebe a proposta e o interesse da gente poder trazer esse olhar mais generoso e olhar mais coletivo e compassivo também. Mas isso pode ser feito, trazendo de novo para a palavra esperança. A esperança pode ser na ciência, a esperança pode ser dentro de uma abordagem que você coloca. Não importa qual é essa roupagem, né, como ela se apresenta. Ela pode ser feita na sua linguagem, mas qual que é a nossa linguagem? Como é que a gente pode desenvolver essa nossa linguagem para personalizar para essa vida que a gente está querendo criar? E qual é essa vida que a gente está querendo criar? Perfeito. Né? E eu acho que isso vem de uma forma muito natural quando você se dá o tempo de escuta, né? Você gera esses processos de escuta. Assim, eu vejo muita gente que sente que quer fazer alguma coisa, mas ainda não sabe o que, está sentindo essa vontade, como você disse, o espírito de voluntarismo não falta, né? Mas às vezes a gente olha e fala assim, nossa, mas o quê? Né? E você se dá o tempo de ter essa escuta para sentir as suas afinidades, né? Porque as afinidades de cada um são, às vezes, algum é com a ciência, outro é com um trabalho de psicologia, outro é com o trabalho em ambiente, outros são trabalhos com os animais, outros são trabalhos com as mulheres, com homens, com crianças. Cada um vai ter a ressonância, a sua afinidade, né? E aí, depois de você ter se você já conhece a sua, você ter realmente a confiança de que se você sente de fazer algo, se você tem aquilo e aquilo te traz um entusiasmo de que se você agir nessa direção, você vai ter não é nem um retorno, mas você vai chegar em algum lugar, você vai ter vai existir um caminho para você trilhar, porque você vai criar esse caminho, né? Quando o nosso entusiasmo é que nem uma água, né? Ele vem, ele nos preenche e ele sai, e a gente sabe que a água cria caminhos. Mesmo onde não existem caminhos, ela vai criando, ela transforma uma pedra num buraco, ela sabe? Então, assim, a gente sente mesmo uma vontade, e é desse lugar mais profundo, que ela é da nossa essência, que se a gente agir de uma forma pequena, o primeiro passinho, depois outro passinho, depois outro passinho, vai, sem expectativa, sem achar que, nossa, não deu certo, não deu o que eu esperava logo, né? Tipo, isso, só vai agindo, só vai confiando, vai tendo fé, vai tendo, né, vai conversando, vai criando conexões. Pouco a pouco, de repente, você olha e você fala assim, nossa, olha só o que se criou ao meu redor.
né? Exatamente. E ao nosso redor. Exatamente. Tem aquele percurso, né, do herói que traz o trajeto todo vai sendo feito e as ferramentas mágicas vão chegando, né? Tudo aqueles equipamentos, tudo aquilo que precisa para chegar nesse lugar que ainda não sabemos, que ainda podemos não vislumbrar ou não ter, né, isso tão claro de uma forma tão concreta, mas esse percurso mesmo ele vai sendo feito e a gente vai, eu acho que renovando essa motivação interna também, porque a gente fala do chamado, né? Do chamado. O Espírito, ele tem a sabedoria, o divino tem a sabedoria. E às vezes a gente não acessa imediatamente, muitas vezes a gente não acessa de uma forma instantânea, só que no momento quando a gente vai escutando e fazendo essa condução e tendo essa reflexão interna e podendo aguçar os nossos sentidos, a gente vai vendo que é como se fosse ali a bússola, né, tipo, conduzindo a gente, mas a gente precisa fazer a caminhada, a gente precisa andar, né? A bússola está ali trazendo o direcionamento, mas a gente precisa fazer a nossa caminhada e o movimento mesmo, a ação. E aí, a gente já está chegando no finalzinho da live também. Mas uma coisa algumas palavras que vêm muito para mim é a questão da renovação, de reafirmar os nossos objetivos, reafirmar essa questão mesmo, o que a gente busca, né? O que a gente quer, isso que a gente fala de propósito, que a gente fala de objetivo, que a gente fala de missão, de lenda pessoal, seja lá o nome que a gente esteja dando, mas que a gente possa reafirmar. A gente está num período que a gente precisa estar relembrando, porque muitas vezes a gente está falando agora em um espaço onde a gente está sentindo, né, essa conexão, a gente sente essa vibração. E no momento onde isso está um pouco mais adormecido e mais apagado, a gente precisa reafirmar e resgatar isso dentro de nós. E muitas vezes isso é feito contando uns com os outros, né? Muitas vezes, realmente dentro desse grupo. Perfeito. Não? E assim, você falou uma palavra que eu acho que é a palavra-chave, além da reconexão, da ação, né? Porque a linguagem do universo é a ação, não são as palavras, não é o planejamento, tal. Tudo isso é importante. Quando a gente age, quando a gente põe em movimento, que as coisas realmente começam a acontecer. É aí que o universo compreende, ok, tipo, então você está agindo nessa direção, eu vou começar a ordenar, e aí que vem as sincronicidades, né? Perfeito. Que, nossa, peraí, eu coloquei isso e, nossa, de repente uma pessoa do meu passado que não tinha nada a ver com isso agora está aqui ligada, ou de repente uma nova porta se abre, uma coisa que você nem esperava em você. Você compreende que o universo está sempre conspirando ao seu favor, né? Que se você está agindo desse lugar, se você está agindo dessa inspiração, o universo, ele abraça as nossas... Ele acolhe, ele coloca também. É isso, exatamente. Gente, a gente está chegando ao final da live. Eu acho que tudo isso traz para a gente também, falando da vida como esse grande quebra-cabeça. Eu acho que o objetivo é justamente a gente poder ir encaixando essas peças, tirando elas de um lugar, colocando em outro, para a gente poder compreender qual que é esse quebra-cabeça que nós estamos formando e a gente permitir o sentir, né? Permitir essa integração das sensações também, que muitas vezes vem de uma forma desagradável, que muitas vezes vem de uma forma desafiadora, mas que também, mesmo nesses períodos, traz pra gente, pode levar a gente em reconhecer e reencontrar as nossas forças e os nossos poderes. Né? Então, eu acho que esse período também, por mais desafiador que ele esteja sendo, ele também faz com que a gente tenha essa condição e essa possibilidade que a gente possa contar uns com os outros para isso também. Perfeito. Isso é muito importante. Contar uns com os outros e nos lugares onde a gente precisa buscar uma ajuda, sabe? Isso. Não ter vergonha, não achar que isso é de alguma forma uma fraqueza. Pelo contrário, a gente se colocar aberto, com vulnerabilidade e buscar uma ajuda de pessoas que têm talvez, sabe, um trabalho, uma prática, um insight, uma perspectiva, isso agrega tanto, né, para cada um de nós. Então, assim, de ter a confiança que isso é para o nosso bem e é importante a gente cuidar da gente, porque começa aqui,
Se você não está bem com você mesmo, difícil você fazer qualquer coisa bem, difícil você criar relações harmônicas, né? Você tem que harmonizar primeiro esse cantinho do universo aqui, né? E aí, desse lugar, naturalmente, todo o resto vai se desencadeando. Vai. Nossa, que gratidão imensa, imensa, imensa. Um abraço muito carinhoso em você. Te agradeço muito pela sua disponibilidade, pela sua atenção, pela sua sabedoria. Valeu muito por esse bate-papo mesmo. Gratidão. Eu te agradeço. Valeu, gente. Para quem entrou também, gratidão por ter ficado. Vou deixar essa live salva e a gente vai se falando. Kim, um beijo, muita força aí, muito amor para nós. E assim vamos, dando continuidade a essa vida. Axé. Até mais. Um beijo, boa sexta.